o óxido de ferro vermelho, que justamente a partir da quebra desta molécula de água, nós o transformamos em Fe2O3. Pode até ser que eu esteja chovendo no molhado aqui com os químicos, eu peço até perdão para vocês, mas eu acho que é importante enfatizar para que a gente possa entender o que diferencia o óxido de ferro amarelo do óxido de ferro vermelho. Para a próxima, nós teremos a obtenção do óxido de ferro preto. Hoje, a Lanxess detém o know-how de produção de óxido de ferro preto a partir dos resíduos gerados da própria empresa. Nós temos a nossa estação de tratamento, nós somos os chamados amigos do Tietê, até porque utilizamos a água do rio Tietê dentro do nosso processo. Então, nós fazemos a captação de todo o nosso resíduo, até porque o resíduo nosso acaba gerando mesmo hidróxido ferroso, né? E aí, em cima desse hidróxido ferroso, nós fazemos mais uma reação de oxidação e formamos o óxido de ferro preto, que acaba sendo um excesso de FeO, resumidamente, Fe3O4. Basicamente, o amarelo é Fe2O3.H2O, o vermelho é Fe2O3 e o preto é Fe3O4. Dentro daquilo que eu apresentei para vocês, eu quis fazer uma pequena ilustração. Não sei se dá para todos vislumbrarem, né? Eu identifiquei que nas outras também a gente tem uma pouca de deficiência para identificar aqui as figuras. Mas nós temos a produção do sulfato ferroso, que é obtida a partir dos refilos metálicos, mais a mistura fria, que é aquela etapa da semente já neutralizada com o hidróxido de sódio. Nesse caso, nós fazemos a injeção de ar e também de temperatura. Inclusive, a Lanxess hoje ela tem um sistema de geração de energia totalmente renovável. Nós temos um sistema de geração de energia do qual nós usamos cavacos de madeira, já não usamos mais óleo combustível, já estamos um passo à frente na questão do desenvolvimento sustentável, da utilização do recurso natural não renovável. E aí nós injetamos essa temperatura de aproximadamente 80 graus, e aí obtemos a chamada reação a quente, que é todo o início do processo de reação. Logo em seguida, nós temos as duas etapas de produção. A produção do óxido de ferro vermelho e a produção do óxido de ferro amarelo. Para obtermos o óxido de ferro vermelho, passamos pelo processo de filtração, inclusive com a eliminação dos sais, né? Para quem já trabalha na indústria de tinta, e eu conheço vários aqui, toda vez que nós identificamos a presença de sais solúveis, a interferência é significativa lá na formulação, né? Então, nós fazemos a lavagem. Essa lavagem nós calcinamos em um forno rotativo a uma temperatura aproximadamente de 700 graus Celsius. Ele é obtido em formas de grãos, de grânulos, e esse produto ele é micronizado hoje numa alta tecnologia de moagem ou alta tecnologia de micronização. Para a obtenção do amarelo, nós também realizamos a lavagem com a eliminação dos sais. Esse amarelo somente é seco em estufa, vai depender muito da gama ou da tonalidade do produto, isso pode variar de 130 até 170 graus, né? Quando eu falo de tonalidades de high performance, que são aquelas tonalidades de óxido de ferro mais limpas, eu estou falando de baixas temperaturas, e as tonalidades mais sujas, vamos dizer assim, elas são com mais altas temperaturas. Obtém-se depois o grânulo, esse grânulo também é moído em moinhos de alta tecnologia, para que a gente possa aí obter os materiais com a fineza ideal para a utilização na produção de tintas. E também lá no sistema, para nós produzirmos o preto, basicamente nós usamos o resíduo do nosso processo. Como eu já disse para vocês, usamos um pouco lá de água do Tietê. Felizmente, diferentemente do que aqui em São Paulo, lá em Porto Feliz, a água já está um pouquinho melhor, né, pelo processo de oxidação que ela vai sofrendo até chegar lá na cidade. Nós fazemos a neutralização com a soda a vapor, mais um excesso de sulfato ferroso, lembrando que o óxido de ferro preto é Fe3O4, ele necessita de óxido de sulfato ferroso para que possa oxidar da tonalidade vermelha para a tonalidade preta, e aí secagem, moagem e o óxido finalmente.
Dentro do nosso portfólio, eu quis dar ênfase em alguns tipos, falando um pouquinho das características dos Biferrox. Especificamente aqui, eu me atentei mais para a linha nacional, né? Lembrando que nós somos hoje a empresa de produção de óxido, nós temos em várias unidades ou em vários países a obtenção de óxido. Aqui em Porto Feliz, né, nós somos a segunda maior planta de síntese de óxido de ferro, dentro da Lanxess e dentro também dos concorrentes. E no nosso portfólio nós temos as tonalidades vermelhas, que saem desde o vermelho mais amarelado até um vermelho mais azulado. Quando a gente fala um pouquinho de vermelho azulado, os formuladores de tintas, eles já começam a se assustar um pouquinho, porque fala assim, esse vermelho é sujo, fica difícil para a gente limpar depois, né? Mas a gente tem o vermelho mais limpo, que é o vermelho mais amarelo. Dentro do portfólio também temos as tonalidades de preto, que sai desde a tonalidade grafite até o preto mais escuro. Os marrons, que comumente hoje estão sendo utilizados principalmente para substituição dos chamados orgânicos, ou então até mesmo dos chamados produtos de óxidos que tenham presença de metais. Nós sabemos, nós que formulamos, até mesmo como o palestrante anterior já nos disse, a questão que cada vez mais está havendo a preocupação ambiental, as legislações. Então, nós temos essa tonalidade que está sendo vastamente utilizada para as tintas de uma forma especial decorativa, e as tonalidades amarelas, de uma forma mais especial ainda, o 912 LOM, que hoje é considerado um high performance mundial. Toda vez que nós falamos de óxido de ferro, amarelo, claro, de alto poder de cobertura, de alto tingimento e de excelente dispersão, nós lembramos do 912 LOM, e a tonalidade sai desde o verde e vai até o avermelhado.